Afinal, Jesus é Deus? Para alguns, a resposta é óbvia. Para outros, é uma blasfêmia. Mas a verdade é que dessa resposta depende tudo: a nossa fé, a nossa salvação e até a forma como entendemos a eternidade, inclusive a questão do inferno. Sejam muito bem-vindos ao canal Cristológica, eu sou Rodrigo Cairis e assiste rapidinho a vinheta e a gente já vai direto pro vídeo. Ao longo da história, Jesus foi reconhecido de maneiras diferentes por religiões e filosofias, mas o cristianismo afirma algo muito maior, que ele é o próprio Deus. Baseado na doutrina da Trindade, onde Pai, Filho e Espírito Santo são três diferentes pessoas que compartilham da mesma essência divina. No Islã, Jesus é chamado de Isa. Ele é visto como um profeta importante, mas não como Deus, nem como filho de Deus. E o Alcorão também nega que ele tenha sido crucificado. No judaísmo, ele é lembrado apenas como um mestre, mas jamais reconhecido como Messias prometido, e muito menos como divino. No hinduísmo, alguns o consideram um mestre iluminado, semelhante a outros grandes sábios, mas apenas mais um, entre tantos. No Espiritismo, Jesus é visto como um espírito altamente evoluído, um guia moral, mas não como Deus encarnado. Ou seja, quase todas as religiões respeitam Jesus, mas apenas o cristianismo afirma a sua divindade. Quando abrimos a própria Bíblia, encontramos declarações diretas sobre a divindade de Jesus. Em Romanos 9:5, Paulo se refere a Cristo como Deus bendito sobre todas as coisas. Em João 8,58, Jesus disse: "Antes que Abraão existisse, eu sou", uma afirmação que o colocava no mesmo nível do Deus eterno do Antigo Testamento. E quando Tomé vê Jesus após a ressurreição, não hesita em dizer: "Senhor meu e Deus meu", e Jesus não o corrige. As Escrituras não deixam dúvidas. Jesus é apresentado como verdadeiro Deus. Mas talvez você esteja se perguntando, além das Escrituras, que por si só já têm a máxima autoridade, o que nos faria acreditar sem dúvida nenhuma que Jesus é realmente Deus? Os milagres de Jesus são impressionantes, mas não são a prova definitiva de sua divindade. Afinal, outros também realizaram milagres e nunca foram chamados de Deus. O que realmente o diferenciava era algo que nenhum outro ousava fazer. Jesus perdoava pecados. Pensa comigo, eu faço algo contra você e você decide me perdoar. Ok, mas imagina se eu faço algo contra você e chega uma outra pessoa e fala: "Rodrigo, eu te perdoo". O que você ia pensar? No mínimo, algo como: "Que atrevimento, quem esse cara pensa que ele é?" E foi exatamente isso que escandalizou os líderes judeus, porque geralmente quando pecamos, pecamos contra alguém, mas em última instância estamos pecando contra as leis morais de Deus. Davi entendeu isso no Salmo 51. No episódio do paralítico de Cafarnaum, Jesus não começou dizendo: "Seja curado", mas sim: "Os teus pecados estão perdoados". Na casa do fariseu, ao receber a mulher pecadora, novamente Jesus disse: "Os teus pecados estão perdoados". E todos perguntaram: "Quem é este que até perdoa pecados?" E até na cruz, ao lado de Dimas, o ladrão arrependido, Jesus afirmou: "Hoje mesmo estará comigo no paraíso".
Percebe? Os milagres, claro, chamavam atenção, mas foi o perdão dos pecados que revelou a autoridade e quem ele realmente é, o próprio Deus. Mas talvez você esteja se perguntando, se Jesus é Deus, por que ele parecia ter algumas limitações humanas? Ele não parecia onisciente quando disse em Mateus 24:36, nem o Filho sabe o dia da sua volta. Em Marcos 6, versículos 5 e 6, também não parecia onipotente, quando não realizou muitos milagres em sua própria cidade, devido à incredulidade do povo. E nem onipresente, já que assumiu um corpo humano, vivendo em um lugar por vez, no tempo e no espaço. A resposta está na encarnação. A Bíblia chama isso de kenosis, um termo grego para esvaziamento. O Filho assume a forma humana para nos revelar o Pai. Paulo explica que Jesus, sendo em forma de Deus, esvaziou-se, tomando a forma de servo. Mas do que exatamente ele se esvaziou? Seria da sua divindade? Mas se fosse, ele deixaria de ser Deus. Teria Jesus se esvaziado dos atributos? O problema é imaginar os atributos separados da realidade. Pensa assim, você tem um animal que parece um cachorro, anda como cachorro, cheira como cachorro e tem todos os atributos de um cachorro. No final, o que você tem é um cachorro. Com Cristo é parecido, ele nunca deixou de ser Deus. A explicação mais coerente é que ele se esvaziou da independência do uso dos atributos divinos, ou seja, usava-os quando era vontade do Pai. Isso ajuda a entender aquelas aparentes ausências de onisciência, onipotência e onipresença. Não existe uma resposta definitiva. Isso é muito discutido entre estudiosos, mas buscamos na própria Bíblia uma síntese racional e coerente. E importante, ele nunca deixou de ter autoridade, muito provavelmente a exercia quando e como o Pai quisesse. Até aqui vimos declarações claras sobre a divindade de Jesus, mas existem textos difíceis que às vezes levantam dúvidas. Um deles está em João 3,16, onde algumas traduções falam de Jesus como Filho unigênito de Deus. Isso já levou alguns a pensarem que ele poderia ter sido criado, mas no grego original a palavra usada é monogenes, que significa único, singular, ou seja, Jesus não é gerado no tempo, mas o Filho único e eterno do Pai. Outro texto é Colossenses 1,15, que chama Jesus de primogênito de toda a criação. À primeira vista, pode soar como se ele fosse a primeira criatura criada. Mas no contexto bíblico, primogênito significa posição de honra e herança, não início de existência. Por isso, o apóstolo continua dizendo em Colossenses 2,9. Outro versículo que causa discussão está em João 14:28, onde Jesus diz: "O Pai é maior do que eu." Alguns interpretam isso como se Jesus fosse um Deus inferior, mas um texto sem contexto vira um pretexto. Quando Jesus disse: "O Pai é maior do que eu", ele falava de posição, não de essência. Ele havia se esvaziado, assumido a forma de servo, e estava prestes a voltar ao Pai. Para fazer uma analogia, se eu digo, o presidente dos Estados Unidos é maior do que eu não estou dizendo que ele tem uma essência diferente da minha. Ele continua sendo um ser humano como eu, mas é maior em posição, em autoridade, poder político, por exemplo. Da mesma forma, Jesus se submeteu ao Pai em sua missão na Terra, mas ele nunca deixou de ser Deus. Agora, existe uma questão complexa. A Bíblia diz que Deus é amoroso. O Novo Testamento diz o mesmo de Jesus. Mas como eles podem ser realmente amorosos enquanto enviam pessoas para o inferno, em um sofrimento eterno? Para entender, precisamos voltar à criação.
Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas com o pecado, o ser humano passou a se colocar como o centro do universo, não literalmente, mas com a sua atitude, como se pudesse não só desobedecer, mas criando uma sensação de autossuficiência. E com isso, cria-se um distanciamento de Deus. E quanto mais distante de Deus, mais surgem sentimentos como orgulho, inveja e egoísmo. E é por essa relação de distância que também nascem as guerras, as injustiças e o sofrimento. E o que nós esperamos de Deus? Que ele seja justo, certo? Se Deus ignorasse o pecado, não seria Deus. O inferno é consequência de uma escolha, viver sem Deus, como se fôssemos independentes dele. E assim começamos a criar o nosso próprio inferno aqui na Terra. Mas no juízo final, ninguém poderá alegar injustiça. Aqui na Terra, podemos até tentar enganar as pessoas, mas não a Deus, que conhece tudo e todos. A Bíblia também sugere que haverá diferentes níveis de punição, de acordo com as obras e a rejeição à verdade. Mas a boa notícia é que Deus não nos deixou entregues ao nosso destino. Ele enviou o Filho para nos resgatar, vencendo a morte e abrindo um caminho para a vida eterna. O que precisamos fazer é aceitá-lo como nosso Salvador e nos arrepender dos nossos pecados. E se Deus tivesse se afastado completamente, sem esse plano de resgate? Estaríamos à mercê do inimigo, chamado na Bíblia de Senhor da Morte. E o que esperar sob sua influência, senão trevas e destruição? Essa vida é muito curta, comparada com a eternidade que teremos pela frente. Por isso, o Evangelho é tão importante. Temos que viver a nossa vida o mais próximo daquilo que Deus espera de nós, mas acima de tudo, aceitar e confiar em Jesus. E isso tem que ser feito nessa vida, pois às vezes a gente tem a impressão que temos bastante tempo, mas na verdade nós nunca sabemos como será o dia de amanhã. Até mesmo quando surgem dúvidas, a Bíblia mostra que Jesus compartilha dos atributos divinos, e isso confirma de forma definitiva a sua divindade. Em João 16:30, os discípulos dizem: "Agora podemos perceber que sabes todas as coisas." Jesus é reconhecido como onisciente. Em Mateus 18:20, ele promete: "Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles." Em Mateus 28:18, após a ressurreição, ele declara: "Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra." Em João capítulo 1, versículo 1, ele é descrito como eterno. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E em Hebreus 13:8 está escrito: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Todos esses atributos não deixam nenhuma dúvida. Jesus não é apenas um mestre, nem só um profeta. Ele é o próprio Deus. Se esse vídeo fez sentido para você e te ajudou a confirmar a divindade de Jesus, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você ser avisado dos novos vídeos que nós teremos toda semana. Também curte e compartilha com seus amigos e familiares para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.